Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula do curso de Geografia focado aí no concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Paraná. Amados meus, quando nós chegamos lá no edital, tem um título em Geografia escrito assim: Geografia das Diferenças. Dois pontos. Aí ele fala assim: questão de gênero, sexualidade e ético-racial. Este é um assunto bastante complexo. Esse não é um assunto simples. Esse é um assunto com muita complexidade. Esse é um fator que a gente precisa entender. Segundo fator é: o examinador está me demonstrando que ele, de certa forma, tem um carinho por esse assunto. Ou seja, isso significa, o meu feeling está me dizendo que este assunto, com certeza, estará na sua prova. É isso que o meu feeling está dizendo. O meu feeling está me garantindo que terá uma questão sobre esse assunto, talvez duas questões sobre esse mesmo assunto. Por quê? Por conta da sua complexidade. Da sua complexidade. E da sua dimensão. Porque ele é um assunto complexo e com uma dimensão gigante. Se nós falamos de questões de gênero, é gigante. Se nós falamos a questão de sexualidade, que gênero e sexualidade não necessariamente significa a mesma coisa, na verdade eu vou ser mais objetivo, não significa a mesma coisa. E se a gente estiver falando de questões ético-racial, é outro mundo, é outra coisa altamente gigante. Então a sua complexidade e a sua dimensão dar ao examinador a possibilidade de cobrar muitas perguntas sobre esse assunto. Ainda mais da forma que ele escreveu no título, ele coloca Geografia das Diferenças. Aí ele vem questões de gênero, sexualidade e ético-racial. Isso pode gerar ao candidato muita confusão no estudo e principalmente na hora da prova. Então, para resolver esse problema, para resolver essa equação e fazer com que você acerte essa questão, eu preferi dividir esse assunto em duas aulas. Uma aula onde nós vamos entender a origem e os conceitos aonde esse assunto se encontra, que é essa aula de hoje. E na próxima aula, nós vamos, então, nos adentrar a cada um desses pontos. Ou seja, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o antes dos dois pontos, o que significa a geografia das diferenças. O que é essa ideia de geografia das diferenças? O que isso significa? E aí, na próxima aula, nós vamos tratar questão de gênero, sexualidade e étnico-racial. Entendemos? Perfeito? E eu vou um pouquinho mais além. Eu acredito que essa primeira aula, inclusive, ela é mais importante do que a segunda. Porque com você entendendo o conceito dessa primeira aula, faz com que você entenda qualquer pergunta sobre esse assunto. É só aplicar isso que nós vamos ver agora. Ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os trabalhos. Quando nós falamos em geografia das diferenças, a maioria das pessoas vão procurar as diferenças, vão direto. Deixa eu ver então o que é gênero, deixa eu ver o que é sexualidade. De certa forma, é um raciocínio interessante. Mas, quando ele fala geografia das diferenças, é necessário a gente perguntar: o que é diferença?
E para entender o que é diferença, é necessário antes entender o que é igualdade. E como que tem essa relação entre a igualdade e a diferença? Perfeito? Tá? Essa relação entre a igualdade e a diferença, ela é o norte a ser seguido para a compreensão desse assunto e assim acertar as questões de prova. Então, nós precisamos começar pela igualdade. Afinal, o que é igualdade? Para entendermos o que é igualdade, é necessário a gente entender que existe dois tipos de igualdade, então. Uma que é a igualdade formal e uma outra que é a igualdade material. Quando nós falamos em igualdade formal, entenda claramente. No Brasil, no Paraná, não existe diferenças entre igualdade formal. É simples assim. Não existe diferenças entre igualdade formal. No mundo, existe diferenças entre igualdade formal. Mas no Brasil e no Paraná elas não existem. Elas não existem. E por que não existem essas diferenças? Por quê? Porque a igualdade formal, ela nada mais é do que a igualdade de todos nós. Ou seja, é a igualdade que garante que eu seja igual a uma mulher índia, que é igual a um homem negro, que é igual a uma mulher, deixa eu ver aqui, a uma mulher cigana com uma relação homoafetiva. Ou seja, somos iguais. Isso caracterizado pela igualdade formal. E o que caracteriza essa igualdade formal? O que caracteriza essa igualdade formal é um negocinho chamado lei. Lei. Ou seja, a lei que se aplica a mim, se aplica a vocês, se aplica a todos, no Brasil e no Paraná. É simples, é bastante simples. A igualdade formal é aquela fundamentada na lei. A nossa Constituição é muito boa para a gente entender isso, porque ela diz assim: somos todos iguais perante a lei. Igualdade formal só se dá quando a lei está acima de todos. Somos todos iguais perante a lei. Qualquer nação aonde que tenha indivíduos, seres humanos acima da lei, essa nação não pode ser considerada uma nação democrática. Porque a democracia, ela se dá mediante, ou melhor, não só não democrática, ela não pode nem ser considerada como uma nação que respeita os direitos humanos. Quando existem indivíduos acima da lei, este local não respeita os direitos do ser humano. Entendemos? Entendemos? Deixa eu ser mais claro, senhor policial militar, senhor bombeiro militar, senhora bombeiro militar, senhora policial militar. Código Penal. Crime de lesão corporal. A quem se aplica? Simples. A qualquer pessoa que tenha cometido tal crime. Simples. Lesão corporal é um crime contido no Código Penal, onde que qualquer pessoa que a cometa vai responder pelo crime de lesão corporal. Se aplica a todos. Sendo bem simples, tá? Daqui a pouco eu entro em outros méritos, mas sendo bem simples. Se um homem agride fisicamente uma mulher, crime de lesão corporal. Ele responde por esse crime no Código Penal. Se
uma mulher agride fisicamente um homem, crime de lesão corporal, ela será responsabilizada pelo crime de lesão corporal. Se uma mulher agride fisicamente outra mulher, crime de lesão corporal. Posso colocar qualquer situação que caberá crime de lesão corporal dentro das regras brasileiras. Obviamente, aí eu preciso ir um pouquinho mais além, mas só para os encargos de consciência do professor, salvo, no Brasil, as comunidades indígenas, ações dentro dessas comunidades indígenas. Como nós sabemos, conforme a nossa Constituição brasileira, os índios, eles seguem as regras próprias. Estando lá na comunidade deles, eles seguem as regras próprias. Né? Tirando essa exceção, todos os outros entram nesse mérito de estar igual perante a lei. Beleza? De boa? Ok, isso é igualdade formal. Mas a igualdade formal, ela não se aplica, ou melhor, a igualdade formal, ela não garante a verdadeira igualdade entre as pessoas. Ela não garante a verdadeira igualdade perante as pessoas. É por isso que foi instituído um conceito chamado de igualdade material. Igualdade material. Dependendo do contexto, eu posso utilizar, para significar a mesma palavra igualdade material, eu posso utilizar equidade. Equidade é a aplicabilidade da igualdade material quando se encontra uma iniquidade, ou seja, uma diferença, um problema pelas diferenças. Então, a equidade é a aplicabilidade da igualdade material quando se encontra uma iniquidade. Então, equidade e igualdade são coisas não necessariamente sinônimas. Quando eu falo igualdade material, ela está mais próxima à equidade do que a igualdade formal. A igualdade formal não tem nenhum sinônimo com a equidade. Tá? Então, o que é essa igualdade material? E aqui que entra o entender do título, Geografia das Diferenças. Por quê? Porque a igualdade material ela só existe porque reconhece-se as diferenças entre as pessoas. E essas diferenças geram iniquidades, ou seja, grupos, pessoas, indivíduos têm, socialmente falando, prejuízos, menos direitos do que outros grupos e outros indivíduos. E essa aplicação é encontrar essas iniquidades e aplicar a equidade, isso vai ser a igualdade material. Dentro dessa igualdade material, a nossa Constituição também é muito boa para explicar isso. Porque a nossa Constituição ela diz lá assim, somos todos iguais perante a lei, não é? Perfeito? Ok. Mas logo depois ela vai dizer assim, mas, porém, todavia, contudo, nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais, na medida da sua desigualdade ou completo. Tá? Nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. O que ela está dizendo? A Constituição está claramente dizendo, olha, as pessoas são iguais perante a lei, mas socialmente elas têm desigualdades. Então elas têm diferenças. É necessário, então, criar medidas que minimize essas diferenças. Essas medidas que minimizem essas diferenças serão em vários setores. E aí, eu aqui, para fins didáticos, dividi em dois grupos. No primeiro grupo, no grupo socioeconômico. No grupo socioeconômico, que não é o assunto do nosso título, porque o nosso título ele está pedindo questões de gênero, sexualidade e ético-racial. Este é um assunto que não é
econômico, não está relacionado ao dinheiro. Mas é necessário a gente entender que, economicamente, nós temos que ter ações de igualdade material. E aí eu posso aplicar aqui, por exemplo, as ações da assistência social. Sejam programas como Bolsa Família, ações mediante lá o CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, né, que vai garantir a essas pessoas ter ali uma renda mínima, ter alimentação, né, fazer com que as crianças tenham um acompanhamento médico, né, que a parturiente tenha todo um pré-natal, né, e assim sucessivamente. Isso são questões socioeconômicas, que obviamente eu tenho que entender que existem pessoas em situações economicamente diferentes no campo da sociedade, e aí o Estado age com uma política que nós vamos chamar aqui de política afirmativa para fazer com que essa desigualdade tenha mais igualdade aos outros iguais. Perfeito? Ah? Só que esse mérito dessa igualdade material não se aplica somente à questão socioeconômica, mas também vai se aplicar à questão do critério sociocultural, que tem mais a ver com os títulos depois dos dois pontos: geografia das diferenças, gênero, sexualidade, ético-racial. Essas questões eu resumo aqui como questões sociocultural. Então, nós vamos ter sim diferenças em relação a gênero, em relação à orientação sexual, ou outros termos, tá? Dentro do próprio movimento LGBT, você tem a terminologia orientação, alguns falam em opção, tá? Mas hoje o termo mais utilizado, pelo menos por enquanto, até onde eu vi a orientação. Questões de idade, questão de raça, questão de etnia, questão de pessoas com deficiência, se encontram todos dentro dessa perspectiva da igualdade material na questão sociocultural. O que nós estamos dizendo, então, é, sendo bem simples, que pessoas homoafetivas, com relação homoafetiva, elas são socialmente diferentes do maior conjunto da sociedade. E por conta disso, em teoria, essas pessoas sofrem ações que as prejudicam. Entre elas, por exemplo, o preconceito. Então, é necessário tomar medidas de igualdade material, ou seja, tratar o desigual de forma desigual. Porque quando eu reconheço que há uma desigualdade e eu trato de forma desigual, eu dou a ele direitos muito mais próximos aos direitos da sociedade como um todo, garantindo então assim uma política afirmativa para a geração daquele direito. Entendemos? Tá? Vou dar um exemplo para ficar mais preciso isso. Um exemplo bem tranquilinho, bem tranquilinho. Cotas. Cotas para negros, para índios, para pardos, em universidades, em concursos públicos. Cotas. Não entrarei no mérito se elas são boas ou se elas são ruins. Mas eu entro no mérito para você entender o que elas são. O que elas são é políticas afirmativas, aonde entende que esse grupo dessas pessoas, eles têm uma igualdade formal a eles é garantida, porque somos todos iguais perante a lei, mas a igualdade formal não garante a essas pessoas uma verdadeira igualdade. Então é necessário dar a elas uma política afirmativa, tratando elas de forma desigual, para que elas se tornem... Aqui, então voltando aqui. A minha mão é importante nesse caso. Aqui. Então, essas pessoas, as pessoas negras, conforme essa teoria das cotas,
essas pessoas, elas são igualdade formalmente, legalmente, como todo mundo. Como eu, que sou branco, caucasiano, né? Essas pessoas nós somos iguais perante a lei, beleza? Simples assim, simples assim. Mas a teoria da igualdade material entende o quê? Que essas pessoas têm uma diferença social. Então aqui está eu, caucasiano, e as pessoas negras. Então o que acontece é, nós temos o mesmo direito, beleza? Mas o nosso ponto de partida para chegar nesses direitos, em teoria, para os caucasianos, ele sai na frente. Então isso significa que é necessário dar a essas pessoas uma política afirmativa. E aí entra as cotas, por exemplo. Essa política afirmativa faz com que essas pessoas se tornem mais próximas à igualdade dos iguais. Perfeito? É por isso que é necessário, dentro da perspectiva dos direitos humanos, entender essas diferenças e aplicar ações positivas para que essas diferenças elas sejam minimizadas, ou melhor, interrompidas, que não hajam mais diferenças. De boa? Eu, por exemplo, e aí eu vou ser bem muito simples, bem direto, dar uma percepção política. Eu, por exemplo, sou completamente a favor das cotas dentro das universidades. Eu não tenho um conceito formado nos concursos públicos, mas nas universidades eu sou a favor. Mas eu sou contra que essas cotas sejam eternas, para sempre, para toda a eternidade. É como se acreditasse que, por mais que tivesse medidas afirmativas, nunca teria igualdade de fato. E isso, numa perspectiva dos direitos humanos, não faz sentido. Eu sou a favor das cotas, mas é necessário que elas tenham uma porta de saída, ou seja, que chegue a um determinado ponto, que elas não existam mais. E esse ponto vai ser quando? Quando a igualdade realmente acontecer, de fato e direito. Entendemos? Isso vai acontecer em todos os outros fatores. Apliquei aqui as cotas, mas podemos falar, por exemplo, em relação à união homoafetiva, né? Com direitos civis, da mesma forma que as pessoas hétero, as uniões hétero, afetiva, beleza? Então, há uma necessidade sempre de garantir esse tipo de ações dentro dessa perspectiva dos direitos humanos. Tranquilo? Tá? Isso tudo que eu expliquei para vocês, eu tentei escrever aqui. E eu coloquei aqui assim para você, ó. Direito à diferença. Alguns grupos em determinados conjuntos sociais, que nós podemos chamar esses conjuntos de grupos vulneráveis, têm direito a uma tutela especial. Ou seja, essa medida, essa ação afirmativa, né, por conta das suas diferenças. Só assim podemos garantir a verdadeira igualdade material a elas. Ou seja, devemos tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Tranquilo? Aí depois eu escrevo novamente. Eu digo assim, o Estado, então, quem é que faz essa ação afirmativa? É o Estado. O Estado, é função do Estado. Tá? Não estou dizendo que é exclusividade dele, que os indivíduos, grupos não podem fazer. Né? Podem, mas o Estado tem isso como função. Né? O Estado deve, por meio de medidas afirmativas ou compensatórias. Afirmativas ou compensatórias. Podem ser chamadas essas medidas afirmativas, isso é só para os encargos de consciência do professor, tá? Essa política afirmativa compensatória também pode ser chamada de discriminação positiva. Ou seja, eu reconheço que há uma diferença e aí eu ajo para que essa diferença seja minimizada. Em alguns livros de direitos humanos, isso é chamado de discriminação positiva, tá? Discriminação positiva, certo? Mas são ações afirmativas, vou usar o termo mais comum aqui no Brasil, ações afirmativas, é mais comum a gente ver, e você vai lembrar porque tem as cotas, e você lembra que as cotas são cotas afirmativas, né? Então é o termo mais comum. Minimizar a exclusão decorrente de segregação sofrida pelos grupos vulneráveis, também chamados de minorias. Então, conjuntos sociais podem ser chamados de grupos vulneráveis, e esses grupos vulneráveis podem ser chamados de minorias.
E aqui entra uma questão que, se cair na sua prova, vai derrubar meio mundo de gente. Vai derrubar meio mundo de gente. Que é a perspectiva do termo minoria. Porque quando nós aplicamos a língua portuguesa e a palavra minoria, será bastante comum as pessoas entenderem minoria como uma forma quantitativa. Ou seja, é minoria porque tem menos pessoas. Os índios são minoria porque é um grupo menor de pessoas. Os ciganos são minorias porque é um grupo menor de pessoas. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos negros na Bahia, em Salvador, negros em Salvador são minoria. E se você conhece Salvador, você vai perceber que essa afirmação não é necessariamente verdadeira quando nós pensamos em minoria de forma quantitativa. O que eu quero demonstrar para você é o seguinte, que o termo minoria não está tratando sobre quantidade. Não é quantidade. Olha o que eu escrevi aqui. O termo minoria não é só no sentido quantitativo, mas em relação a grupos, preste atenção nisso, que não detêm o poder. Daí o termo discriminação positiva, aplica-se o mesmo, que é uma ferramenta para diminuir o poder da maioria. Não no sentido quantitativo, mas sim nos detentores do poder. Nos detentores do poder. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, sendo também bastante simplista para você entender. Quando nós falamos que os negros são minorias, a gente entende, os negros são minorias no poder. Mas que poder é esse, Kennedy? Aí você pode aplicar isso em vários fatores. Os negros são minorias no poder econômico, os negros são minorias no poder político, os negros são minorias nos aspectos educacionais. Daí a cota alternativa, a cota, né, afirmativa para negros. Então, essa perspectiva é que eles são minorias em relação a um determinado poder. Determinado poder. Certo isso? Entendemos? Por isso o termo minoria. Então, bastante simples. Para fim de prova é só entender. O termo minoria, nós estamos falando de um grupo específico, de um grupo vulnerável. Não necessariamente de uma forma quantitativa. Entendemos? Ok? Agora, quais são esses grupos vulneráveis? Para a gente encerrar essa aula, né, mais teórica sobre a geografia das diferenças. E quando eu falo da geografia das diferenças, eu estou dizendo, olha, as pessoas são diferentes, existem grupos vulneráveis diferentes, existem minorias diferentes, existe a maioria, que a maioria é aquela que está no poder. Não é quantitativo também a maioria, é aquela que está no poder. A minoria é aquele que não está no poder e vai fazer, e quer estar nesse poder. Né? E está nesse poder vai utilizar políticas afirmativas para alcance. E para isso é necessário reconhecer que elas são diferentes. É necessário reconhecer que elas são diferentes e que necessita ser aplicada uma equidade para garantir a igualdade material dos atos. De boa? E aí entra de que grupos vulneráveis são esses? Vão ser vários, mas vamos lá. Minorias étnicas, raça, cor, minorias religiosas, muçulmanos, umbandistas, entre outros. Minorias linguísticas, mulheres é minoria, é a metade do Brasil, deve ser a metade do Paraná, sei lá. Né? E é minoria? É minoria porque nós não estamos falando de quantitativo. Perfeito? Tá? Crianças, idosos, pessoas com deficiência, questões de gênero, de orientação sexual, questão da sexualidade e outros. Tá? Essa é a perspectiva dessa aula. Então, quando nós falamos em geografia das diferenças, antes mesmo de entrar no mérito
da sexualidade, da questão de gênero e da questão étnico-racial, é necessário você entender esse conceito. Porque se você entender esse conceito, aqueles três serão bastante fáceis. Agora, ir para os três, estudar aquelas três ações, gênero, sexualidade e ético-racial, sem entender esse conceito, você vai lotado de juízo de valor, de senso comum. E quando você vai lotado de juízo de valor e senso comum, você você analisa essas três ações para fins de prova, irrigados com aquilo que é o senso comum e que é o juízo valorativo. E o examinador, sabendo disso, ele derruba meio mundo de gente. É por isso que é muito importante você ter essa noção, e depois de ter essa noção, aí sim, ir para esse mérito vinculado às perspectivas dessas três ações. Beleza? Entendemos? Então, geografia das diferenças tem a ver com igualdade material e igualdade formal. Igualdade formal, que é a igualdade da lei, e igualdade material, que são a busca por uma igualdade mais social, mais cultural, social, dentro da perspectiva da sociedade. Beleza? Entendemos? Bom demais. Fico por aqui, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.